Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal e hoje eu quero conversar um pouco, trazer para nós conversarmos um pouco a partir de algumas leituras que eu estou fazendo, algumas leituras, uma leitura propriamente do livro As Benevolentes de Jonathan Littell. Eu já comentei algumas vezes assim por cima este material. E ele é um material bastante denso, né? Ele tem 900, peraí, deixa eu ver direitinho, 896 páginas, mais o apêndice, dá 900 páginas por aí. E eu estou na página 393 da minha leitura. Já faz algum tempo que eu estou lendo. Esse livro aqui eu comprei assim usado há muito tempo. Eu estava passando com um colega meu no centro aqui de Curitiba. A gente entrou numa livraria e havia um cesto com livros em promoção. E era por R$ 10, alguma coisa assim. Aí eu comprei algumas, a gente acabou comprando alguns livros meio em sociedade, digamos assim. Ele levou para ler o livro primeiro, né? Ficou um tempo com o livro. Ele não conseguiu concluir a leitura e me entregou o livro para eu ler e ficar comigo, né? Eu também ele ficou um bom tempo na minha biblioteca parado até que eu resolvi lê-lo, né? Pegar, enfrentar essa jornada de ler esse material. E como é um livro bom, é um livro que eu consigo ler várias páginas, 10, 15 páginas numa sentada. Só não consigo estar mais adiantado na leitura porque eu não tenho tempo de me dedicar assim, todo dia, assim, com bastante periodicidade à leitura desse material em decorrência de outras atividades que eu tenho. Mas quando eu começo a ler, a leitura ela te prende, né? É, te leva, né? E você não consegue parar. Claro, existem algumas partes que são um pouquinho mais maçantes, o ritmo diminui, entre algumas questões mais subjetivas, mas de forma geral, a leitura para mim, na minha experiência, está sendo muito agradável. Agradável em que sentido? Não que ela não te incomode, ao contrário, é uma leitura, é um livro que incomoda muito, né? Porque é um livro que vai tratar da experiência de um indivíduo na Segunda Guerra Mundial, né? Era um estudante alemão, doutor, fazendo doutorado, né, em direito, e ele já trabalhava para algumas forças especiais na Alemanha, na época ali do início do nazismo, e depois ele entra efetivamente, ele, através de um conhecido dele, ele entra na famigerada SS, né? E qual é o papel dele na SS? Ele é uma espécie de avaliador, ele vai para algumas frentes, né? Fazer relatórios sobre o andamento, como que está o moral das tropas. Ele também faz ligação na tentativa de identificar algumas pessoas que possam fornecer informações para o exército alemão dentro da população que está ali, né? Então ele faz essa ponte na tentativa de conseguir alguns espiões, algumas pessoas que contribuam, né? E, indicando posições do inimigo, indicando inclusive aonde podem haver judeus. Ele faz o acompanhamento também de como que se está tratando, né, o problema judaico, né, como eles falam, entre cada cidade, cada frente que eles estão. E ele então tem essa função. E ele é um intelectual, uma pessoa bastante inteligente. Ele recita textos de filosofia, de cor, ele recita textos em grego.
e ele tem uma cultura muito vasta. Então, é um homem inteligente com algumas questões bastante polêmicas, né, inclusive para o próprio partido nazista, né, ele tem algumas questões ali que são problemas para a própria ideologia nazistas, né, não com relação ao judaísmo, ele ser judeu, alguma coisa assim, não. Mas tem outras questões, não vou entrar aqui porque eu quero que você leia, se você tiver a oportunidade, né, de ler esse material, porque na verdade o que eu queria tratar aqui é um pouco algumas questões, né, entre várias, né, você consegue levantar vários pontos aqui, desde a própria guerra, desde a ação das pessoas. E uma das questões que para mim dá uma clareia um pouco o norte é daquela famosa pergunta, né? Como que se fazia, né? Como que a Alemanha, como que os alemães entraram nessa não só nessa guerra, mas nessa ideologia que matou tantas pessoas, que perseguiu os judeus, que matou judeus, que quase exterminou toda uma nação, né, judaica que estava espalhada pelo mundo. E aqui o livro mostra algumas nuances de como que pode ser que essas pessoas pensavam e agiam. Então, quando você olha, né, e vê, e aqui o personagem, eu não lembro exatamente o nome dele, porque cadê o nome do personagem? Maximiliano Ula, alguma coisa assim. Ele tem agora nessas páginas que eu li ontem, ele se apresenta a um outro indivíduo com o nome dele direitinho. Mas eu acho que é esse, Maximiliano Ula, alguma coisa assim. Enfim, ele representa de uma certa maneira, apesar de não vir de uma família rica, muito abastada, mas seria uma família mais ou menos ali de classe média, que passou por alguns problemas, inclusive problemas decorrentes da Primeira Guerra Mundial, né? O pai dele vai para a guerra, tem uma série de questões aqui que também influencia um pouco, entendo eu, na concepção que esses indivíduos tinham, né? Aqui, o Dr. Maximilian Aue é o nome do personagem principal, né? E que ele é um oficial da SS responsável por isso. Hauptsturmführer é a posição dele na SS e ele faz esse trabalho. Mas então, trazendo para o personagem, ele, de uma certa maneira, me parece, né, representar aqui a própria Alemanha, né, as suas concepções, aquilo que ele pensa, que ele acha, aquele que ele compreende de mundo. Porque a pergunta principal aqui é justamente como que um indivíduo alemão e a Alemanha, que tinha uma condição intelectual entre as melhores da Europa, em termos de intelectuais, de formação de pensadores, de universidades, entra nessa grande roubada que era a empreitada sob o comando de Hitler. Um indivíduo também extremamente caricato. Mas, enfim, a primeira questão que aparece aqui e que me clareia um pouco é a naturalidade com que o personagem vê a posição dele na guerra, né? Ele olha a ação contra os judeus que estão sendo assassinados, né? Porque as tropas, ao chegarem, dominarem uma cidade ou invadirem uma cidade, uma das primeiras instruções que são dadas é buscar os judeus, né? Comunistas, judeus ou aqueles que poderiam representar algum tipo de ameaça, né? de problema com relação ao estarem ali na frente de batalha.
Então essas pessoas são identificadas e são levadas então para prisões que passam algum tempo, né? Mas os judeus especificamente são conduzidos para o assassinato em massa. Eles não ficam presos. Alguns são extraditados, né? São levados para campos de concentração, mas naquelas cidades a grande maioria são executados ali mesmo. Então são levados para um local um pouco mais distante e são executados ali em valas, né, que são abertas, comuns, e os corpos são jogados ali. Existem a descrição das cenas aqui são muito vivas, né? E esse personagem acaba participando, assistindo às execuções, e em algumas até participando quando tem uma cena em que parece realmente que está colocado um inferno na Terra em decorrência do grande número de pessoas que eles têm que eliminar, né, de judeus que eles estão assassinando. E eles fazem rodízio entre os soldados para executar aquelas pessoas, porque é muita gente e os soldados não conseguem passar várias horas no pelotão de fuzilamento. E inclusive depois esse personagem, mesmo com a sua patente, acaba tendo que participar na execução de tiro de misericórdia de alguns daqueles que ainda estariam né, não mortos, feridos, mas não mortalmente ainda. E ele participa assim efetivamente. Mas a visão de mundo é que aquilo seria um mal necessário. Não parece-me muito aqui que o personagem participa assim de uma forma muito concreta com as ideias sobre a questão de inferioridade judaica, de serem uma raça inferior, mas ele os vê como inimigos também, como essa posição, né, esse assassinato em série, como um mal necessário para manter as tropas em segurança, e que isso é feito de uma forma completamente humanitária. Tanto que ele insiste bater na tecla em dizer que essas pessoas estão sendo assassinadas e estão sendo mortas de forma a terem o menos sofrimento possível, que não é para torturar, é só para eliminá-los e pronto. Então ele tenta ver isso com muita naturalidade, apesar de seus conflitos internos o assombrarem de forma marcante. Ele começa a sofrer uma série de distúrbios, seja psicológicos, seja de ordem físicas, em decorrência de tudo que ele está presenciando ali na guerra, inclusive da forma como ele age com os próprios judeus. Então isso o afeta indubitavelmente, mas de uma forma que ainda é trabalhado inconscientemente. E ele tenta justificar a sua ação de forma racional. E ele orgulha-se, né? Isso é bastante interessante do trabalho dele, dos relatórios, da forma como ele escreve. Ele coloca em pastas de couro para enviar à Alemanha os relatórios em que ele faz a descrição de todas as atividades então que são realizadas no fronte de batalha. Mas aqui o interessante disso é justamente notar que esse personagem ele não é um indivíduo mau em si. Ele não é um indivíduo mau. Ele apenas compartilha dessa maldade coletiva e age de forma natural. Então, aqui o objetivo é começarmos a trazer uma discussão sobre a natureza humana. Porque em alguns momentos, pelo menos em dois que eu lembro, ele está em confronto com outro indivíduo. Num primeiro caso, ele é levado para interrogar um idoso judeu, um sábio judeu, e ele conversa longamente com esse sábio, ele troca ideia de forma muito amável com ele. Nota-se até uma admiração da posição, da sabedoria daquele judeu, mas ele sabe que esse judeu vai ser morto. E o judeu também sabe que vai ser morto, né? E o judeu então pede para eles, olha, eu quero que me mate, eu já sou idoso mesmo, vocês já estão matando todo mundo, né? Eu sei que vocês vão me matar, mas eu quero que se me mate nessa montanha, né? Uma montanha perto da cidade, e o que eu seja enterrado lá. E ele faz isso.
ele leva esse judeu, ele pega mais um soldado, leva esse judeu para essa montanha, para ele olhar a paisagem, né, pela uma última vez ali. E aí faz com que esse soldado cave a cova do judeu, e aí o judeu fica de frente para ele e ele dá um tiro, né, na cabeça desse judeu e ele morre lá. É claro, você vai dizer, mas ele matou o judeu. Sim, mas você nota que qualquer indivíduo numa posição ali alemão naquela época não ia dar essa benevolência para o judeu, não ia considerar ele ao ponto de fazer cumprir uma vontade sua, de morrer e de ver aquele local e morrer ali. Ele ia mandar para o campo, ia mandar executar ou atirava ali mesmo sem. Então você nota que tinha, ele não tinha um ódio propriamente dito, né? E o que é mais espantoso ainda, e ele cumpre a sua tarefa. Ele teria que matar o judeu, ele o mata. Mesmo acontece um pouco mais para frente, quando ele vai interrogar também um oficial soviético, em que ele acaba conversando, né, muito longamente com esse oficial, discutindo as ideologias, tanto a ideologia marxista quanto a ideologia nazifascista na qual ele estava inserido. E a percepção é que realmente ele diz, olha, é assim que é, né? Não é que eu ache que estejamos totalmente certos, não é que eu acho que você está totalmente errado, mas assim é que é. E ele se conforma com a situação e ele trabalha isso dentro dele. E aqui dá para nós começarmos a discutir então essa questão da natureza humana, né? E uma percepção que eu acho muito problemática no sentido de nós entendermos que o ser humano é bom por natureza. Isso, para mim, é uma grande falácia e um grande erro que muitas pessoas têm ao achar que a bondade está inerente ao ser humano. Não é assim, de fato. O ser humano está muito condicionado à situação onde ele está inserido. É claro que existem pessoas com um discernimento ético-moral maior. Eu acredito que haja, porque você tem exemplos individuais de pessoas que se entregam, né, em prol de outro, né? A própria, se você assistir, por exemplo, o filme A Lista de Schindler, esse é apenas um exemplo entre vários, de um indivíduo que tenta se enquadrar dentro da situação e até percebe que estaria muito indo bem financeiramente, tendo sucesso, e ele percebe as atrocidades que está acontecendo e ele muda a sua forma de agir e se entrega praticamente à ação de tentar salvar pessoas. Mas isso é muito mais exemplos individuais. Nós notamos, com certeza, se você olhar a história, muito mais exemplos de maldade coletiva do que dessa bondade que é individual praticamente, né? Então, se nós olharmos na história, nós teremos muito mais exemplos de guerras, assassinatos, mortandades efetivadas coletivamente do que exemplos de benevolência, de bondade para com o outro. E eu não estou dizendo isso numa espécie de constatação um tanto quanto de uma visão de mundo problemática ou uma visão de mundo pessimista. É uma visão de realidade. A realidade é assim, né? Eu não sei se essa característica humana, que é uma característica da nossa animalidade, que nós esquecemos, aliás, que queremos esquecer, que queremos rasgar e separar completamente a nossa estrutura como uma estrutura de origem e que é até hoje animalesca, né? Tentar passar um verniz sobre a nossa característica, né? Para a construção de uma sociedade, mas nós esquecemos que temos essa origem e que isso é
natural, quase, no ser humano. Tá? E que perceber isso em nós e perceber que isso é também característica que pode e que existe nas outras pessoas, possibilita que nós possamos ver o mundo de uma forma um pouco mais realista. Tá? Muito bem, já deu 20 minutos de vídeo, se você ficou até aqui, eu vou encerrar a nossa conversa por aqui, mas eu pretendo retomar porque na verdade aqui é apenas a ponta do iceberg de um pouco dessa discussão que eu gostaria de realizar sobre esse material que eu estou lendo, ok? Até o próximo vídeo, então, para continuarmos essa nossa conversa. Até mais.